Seja bem-vindo, a graça e a paz do Senhor Jesus para você. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 9. Mateus, obrigado, presidente. Mateus, capítulo 9. Versículos 27 ao 31. Enquanto você acaba de abrir aí, eu bebo uma aguinha. Mateus capítulo 9, versículos 27 ao versículo 38. Me acompanhe aí na leitura. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos de Jesus e lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo bailar dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as sortes de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se você tem acompanhado os noticiários, você deve ter visto aquela explosão, né, que aconteceu lá no Líbano, né, mais de 100 pessoas mortas e outras centenas feridas, né, pessoas que estão desabrigadas, enfim. Essas coisas nos mexem com a gente, né? Não que nós não nos importemos também com os milhares que estão morrendo aqui no Brasil e outros milhares em diversos outros países, né, pela Covid. Mas quando a gente vê mortes trágicas como estas, né, a gente fica realmente abalado, né, e vê como que a vida é curta, que muitas pessoas hoje estão aqui e de repente não estão mais por causa de acidentes. Teve um acidente também lá na rodovia, lá no Paraná. O caminhão veio arrastando diversos carros, né? E, enfim, pelo menos uma dezena de pessoas morreram. E choca, né? E às vezes nós vemos as pessoas passando por problemas como esse, ou por necessidades, lugares que ainda estão em conflitos, lugares que ainda passam, né, por diversas aflições, fome na África, ou mesmo na Ásia, enfim, pessoas sofrendo perseguição. E o que nós temos feito além de lamentar? Há pessoas que reclamam com Deus como se Deus fosse culpado das nossas mazelas, né? E talvez você se pergunte: mas não tem nada que eu possa fazer, né? Às vezes você fala: não tem como ajudar financeiramente, mas enfim, nós temos aí uma igreja ali em 2 Coríntios, né, capítulo 8, que nos ensina, né? Porque ainda da pobreza deles, eles tiraram o que não tinham para ajudar os irmãos que estavam sofrendo lá na Judéia, né? Então talvez o problema não seja necessariamente um problema financeiro. E, enfim,
talvez seja um pouco de iniciativa. Mas mesmo que você não pudesse ajudar financeiramente, talvez não, eu posso afirmar que você poderia orar. Mas nós estamos vivendo uma geração que tem tido dificuldade de orar até para si mesmo, quanto mais para orar por outros que estão padecendo por aflições e sofrimento. Hoje eu estava lendo também notícias sobre a China, né? Enfim, irmãos nossos sendo perseguidos ali na China. E o que nós podemos fazer a respeito? O que nós podemos fazer é orar, né? Quando eu vi a notícia do Líbano, isso me consternou, porque nós tivemos a oportunidade de estar ali no Líbano renovando. Quando nós estávamos na Jordânia, precisamos de renovar o visto, nós fomos para o Líbano, ficamos lá por 3 dias para retornar, novamente já com visto, para poder pegar novamente visto para entrar na Jordânia, poder continuar lá, né? E lá na Jordânia nós tínhamos professores, né, que eram libaneses. Então, assim, nós tivemos contato com pessoas dessa nação. Então, de uma certa forma, mexeu com a gente, porque imaginamos que essas pessoas certamente estão afligidas agora, né? Por causa, às vezes, de parentes ou com a situação do seu próprio país, né? Que já vinha passando por dificuldades financeiras e dificuldades outras aí, como vocês têm acompanhado aí nos noticiários, né? Por que eu estou falando disso, né? Porque hoje nós vamos falar de uma necessidade grande que o mundo tem, tá? Mas antes, eu quero conectar alguns fatos aqui que aconteceram antes de Jesus falar sobre a seara que é grande, e foram acontecimentos que subsequentes, né? Aconteceram um após o outro. Jesus vai, cura dos cegos, depois cura o endemoniado, depois sai, vai, visita cidades e povoados. E antes de passar necessariamente para o assunto que eu quero dar mais ênfase, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses outros dois. Esses textos não estão, né, nos demais evangelhos. Nós estamos estudando os livros, os evangelhos sinóticos, né? E mesmo não sendo passagem, né, que está nos outros sinóticos, nós vamos estudar também os textos isolados, né, aqueles que só estão em alguns dos evangelhos, né? E essa passagem aqui aparentemente só está em Mateus, né? Então nós vamos aí estar tratando desses eventos. O primeiro dele é a cura dos cegos. O texto diz que 2 cegos estavam seguindo a Jesus, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico de Jesus, porque de acordo com as profecias, o Messias, ele seria filho de Davi, né? Segundo Samuel capítulo 7, você vai ver lá a promessa de Deus, que Deus faz a Davi, que o seu descendente levantaria, né, um governante cuja as características, né, se encaixam naquela que a Bíblia descreve como sendo o Messias, né? Então, por isso, até estes cegos sabiam que o enviado de Deus seria filho de Davi, coisas que muitos negaram, como por exemplo os fariseus, quando Jesus depois cura o endemoniado, né, falando que Jesus estava curando as pessoas pelo poder do chefe dos demônios, né, quer dizer, pelo poder do diabo, né? E até um cego é capaz de ver melhor do que líderes religiosos se estão dispostos a ver a verdade. Estava ali diante do filho de Davi, que era o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, e aí, queridos, eles o seguiam. Imagina os cegos, talvez eles estavam seguindo simplesmente pelo ouvido, né? As pessoas falando de Jesus e eles indo atrás e clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E eu imagino que para eles seguirem a Jesus, de onde eles estavam, eles tiveram que sair da sua zona de conforto, porque um cego, eu já convivi com pessoas, né, que eram deficientes visuais,
E pessoas que sabiam andar bem até no centro da minha cidade natal, porque já estavam acostumadas a andar naquela região, né? Então eles já sabiam, né, pelo tempo, pela quantidade de passos, enfim. Eu não sei exatamente como que o deficiente visual aguça as suas outras faculdades, né, físicas, né, os seus outros sentidos. Mas ele sabe. Eu tinha um conhecido que sabia tocar, ele era da nossa igreja, ele sabia tocar teclado e até fazer instalação elétrica. Vocês terem uma base, né? Se alguém mostrasse para ele qual era positivo e negativo, ele fazia instalação elétrica. Vocês terem uma base, né? Então, tem muita gente reclamando da vida, e tem gente com aquilo que lhe é dado tem feito o melhor da sua vida, né? E aí nós vemos esses cegos se dispondo a perder, porque eles não sabiam para onde Jesus ia. Eles estavam indo atrás dele, e não importava se eles ficassem perdidos. Valeria a pena se o fato deles acompanharem Jesus, né, até onde ele fosse, e mesmo que não fosse um lugar que eles não estavam acostumados a ir, né, valeria a pena para receber a cura. E isso nos ensina que se nós queremos alcançar, né, seja a salvação, seja uma bênção, a vitória ou a cura, seja o que for, a Bíblia fala para nós buscarmos, né, que é todo aquele que busca encontrará, todo aquele que pede será dado, né, todo aquele que bate a porta vai abrir. Então é necessário que você muitas vezes abra mão do seu conforto, abra mão, né, nós para ganhar a Cristo. Muitas vezes tivemos que abrir mão de coisas, né? Nós não queríamos deixar nossos amigos, mas muitas vezes nossos amigos não queriam mais andar conosco, porque nós não éramos mais companheiros de bebida, ou de farra, ou seja lá o que for que a vida que nós levávamos, né? Então muitas vezes seguir a Cristo é abrir mão de coisas, e esses cegos abriram mão da sua zona de conforto para poder, enfim, ganhar a Cristo, ganhar a sua bênção ou a cura que eles estavam buscando, né? Eles pediram. A Bíblia nos ensina isso, né? Pedir, como eu falei para vocês, esse texto aí de pedir, dar-se, usar, que está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, né? Que um pai, que pai, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar, né, uma pedra no lugar. Se lhe pedir um ovo, vai lhe dar uma cobra, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai dar boas coisas àqueles que lhes pedirem, tá bom? Então, ore. A oração é uma ferramenta, é um recurso que Deus coloca à nossa disposição, e o inimigo muitas vezes tem tomado o nosso tempo com televisão, internet, porque o inimigo não quer que nós tenhamos experiências com Deus, porque quando você ora com fé e Deus te responde, você passa a ter experiências com Deus, né? Testemunhos para contar. Você pode dizer: não, Deus é real. Por quê? Porque eu tenho falado com Deus, eu tenho visto respostas na minha vida. E você precisa muitas vezes ser persistente. Tem gente que ora, mas não persevera na oração. Mas Jesus diz que em Lucas 11, 5, 13, nós temos que ser como um amigo importuno, cujo ele recebeu uma visita e ele não tinha pão, porque não esperava aquela visita naquela hora, e já era tarde da noite, e ele foi na casa do seu amigo e pediu: amigo, me arruma os pães aí, porque eu não tenho. E aí o amigo lá de dentro disse: eu já estou deitado aqui com meus filhos. Mas ele disse que se o amigo continuasse importunando, lhe daria tudo quanto ele pedisse, só para se ver livre daquela importunação, né? Então isso nos ensina que nós devemos pedir até receber. É por isso que a Bíblia não fala só de oração, mas fala de orações e súplicas, porque o texto diz que eles estavam clamando, quer dizer, clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E nós temos que insistir. Jesus também usou uma outra parábola, que está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, que nos ensina sobre a viúva e o juiz iníquo. Um juiz que não tinha pena de ninguém, não um juiz que simplesmente fazia o que ele bem entendia, mas aquela
viúva o importunava todos os dias para que ele julgasse a causa dela, né? E ele o fez por causa do quê? Por causa da importunação. E o versículo 1 do capítulo 18, quando Jesus vai introduzir essa parábola, Jesus fala assim: ensinou-lhes uma parábola que ensinava sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quer dizer, nunca desistir, nunca desanimar. Então, querido, não abandone a sua vida de oração. Se você quer ter êxito na sua vida, assim como estes cegos, né? Você precisa de uma vida de oração. Outra coisa que eles precisavam, fé. Jesus diz: vocês creem que eu tenho poder para fazer isso? Porque não adianta nada você orar a Deus como uma tentativa. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, peça a Deus, porém não duvidando, porque aquele que duvida não pensa que vai alcançar alguma coisa de Deus. E por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus a ponto de Deus ficar satisfeito com você e se sentir, né, à vontade, se sentir realizado de poder atender seu pedido? Então peça com fé, porque fé agrada a Deus. Quando Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Quando nós vemos pessoas na Bíblia pedindo a Jesus para ajudar eles na falta de fé, esses homens buscaram a fé de onde eles não imaginavam, porque eles não queriam perder a oportunidade de receber a cura, a bênção deles, né? Então eles disseram: nós cremos sim, Senhor, né? Então disseram para Jesus: nós cremos. Então, afirme a sua fé. Quando você orar, lembre a Deus de promessas que Ele te fez, né? E você possa lembrar ao Senhor, porque o Senhor fica feliz que você lembre a Ele as suas promessas, né? O próprio Isaías diz: aqueles que fazeis lembradas ao Senhor as suas promessas. Então nós temos que subir na torre de vigia e ficar lá até que Deus nos responda, né? Como disse Abacuque. Então, queridos, cuidado. E depois que você receber a bênção, você ter aquele cuidado de continuar em obediência. Porque nós vemos aí que Jesus advertiu aqueles cegos que não contassem para ninguém, né? Mas é difícil, né, alguém deixar de contar alguma coisa muito boa que aconteceu com eles, né? As pessoas, quando acontecem coisas boas, já quer logo postar no Face, quer postar no Instagram, quer divulgar para todo mundo, né? E Jesus disse: não queria essa publicidade gratuita para que as coisas não se tornassem mais difíceis para eles, né? Porque já estava havendo muita oposição para Jesus. Mas que nada, né? Diz aí no versículo 31 que eles saíram e divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Mas cuidado, parece que essa ordem que eles desobedeceram não foi nada de tão grave, né? Porque não somente eles, mas outros fizeram também. Jesus pedia para não falar e eles iam lá e falavam, né? Mas cuidado, porque às vezes o que Ele nos ordena pode ser sim algo muito importante, hein? Lá em João 5,14, quando Jesus cura um paralítico, né? Lá no tanque de Betesda, ele diz para ele, depois que cura ele: olha, não torne a pecar, para que não te suceda coisa pior. Eu já expliquei que nem toda doença é causada por algum pecado, mas talvez nesse caso a doença dele tenha sido ocasionada por algum pecado, né? Então Jesus diz para ele: não torne a pecar, para que não te suceda coisa pior. Tem muita gente que vem para a igreja, sabe? Às vezes eu queria entender a mente de Deus. Se alguém vem para a igreja, né, num culto, numa vigília, e pede uma bênção, e pede uma cura, e Deus vai lá e dá, sabendo que a pessoa depois vai se afastar, ou não vai continuar fiel, ou só continua firme porque estava buscando uma bênção, uma vitória, alguma coisa, entendeu? Aí eu fico perguntando: por que Deus deu? Porque sabe que a pessoa não ia se firmar, não ia continuar com Ele. Mas Deus, querido, Ele olha o coração naquele momento. Quantas pessoas vêm se quebrando realmente? Naquela hora, elas estão dispostas, elas dizem realmente de coração: mas eu vou te seguir, eu vou te buscar realmente, né? E naquela hora a pessoa está acreditando naquilo que ela está falando. Mas quando passa a aflição, a angústia, quando passa o momento difícil, sabe o que muitas pessoas fazem? Elas, né,
Não voltam, fazem que nem aqueles 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer, né? O resto, agora que estavam, né, livres do problema que eles tinham, né, de serem leprosos, eles não lembraram mais de Jesus, né? Mas Deus é assim, Deus é misericordioso. Muitas vezes Ele atende naquele momento que as pessoas clamam a Ele, porque a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo, Ele tem que ser fiel às promessas que Ele faz. Naquele momento a pessoa estava buscando de coração, mas boa dessas pessoas, né? Porque se contentam com as bênçãos físicas, seja uma cura, ou as bênçãos materiais, ou a vitória de conseguir uma casa, um carro, ou alguma coisa, né? Sendo que isso tudo vai ficar aqui, até o nosso corpo vai ficar aqui, sendo que você pode alcançar muito mais. Quando as pessoas foram a Jesus, conseguiram além da bênção, Jesus diz para elas também: olha, a sua fé te salvou. Por você ter crido em mim, você não recebeu só a cura física, você recebeu também a salvação. Tá? Então, a nossa prioridade seja buscar, em primeiro lugar, a comunhão com Deus, a amizade com Deus, que continuemos firmes, né? Não voltemos ao pecado. Quando ele fala que não peque, não pecar, não torne a pecar, não é nunca mais pecar. A gente sabe que a gente é pecador, uma hora a gente vai fazer uma coisa que Deus vai considerar pecado. Ele está falando não voltar ao pecado novamente. Você está me entendendo? Voltar à vida de pecado novamente, tá? É disso que Jesus falou aí com esse paralítico. E aí nós vemos logo depois Jesus curando um endemoniado. Esse endemoniado, gente, ele estava endemoniado, aliás, esse mudo, curou o mudo primeiro, né? Ele estava mudo por causa de uma ação demoníaca. Quantas pessoas aí estão nos manicômios, né? Estão em lugares aí tristes por causa de problema espiritual. Eu conheço um psiquiatra, e ele disse que quando ele estava fazendo a residência, ele estava fazendo o curso de medicina, e ele ia fazer uma especialização depois, ele quis escolher justamente a área de psiquiatria, porque ele teve a oportunidade de visitar algum desses lugares e viu quanta gente estava ali, que era problema espiritual. E as pessoas não falam isso mais. Não, ele é esquizofrênico, ele tem isso, mas não tem discernimento, né? E eu creio que Deus queria usá-lo porque ele tinha esse dom do discernimento, sabe? E o fato dele ser psiquiátrico, ele ia poder ter entrado nesses lugares, né? Usar do conhecimento da ciência, nós não ignoramos a ciência, tá bom? O conhecimento psiquiátrico que alguém tem, né? De estudar o cérebro, estudar as reações químicas que acontecem no cérebro e todos os medicamentos que podem ajudar, né, a que as reações normais que devem acontecer dentro do cérebro humano ocorram. Claro, eles são úteis, mas muitas das vezes Satanás, as pessoas, né, por alguns motivos que nós desconhecemos, encontram brechas na vida das pessoas, e muitas vezes tomam a mente das pessoas, a vontade das pessoas. Essas pessoas se tornam escravas a ponto de perderem a sua sanidade mental. Nós vemos aqui alguém que provavelmente, além disso, tinha problemas mentais, porque o texto, quando fala que um endemoniado mudo, a palavra seria embotado, alguém que tinha dificuldade de se expressar, alguém que tinha dificuldade de falar, mas provavelmente porque há algum problema também mental, né? Então essa pessoa foi liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus o libertou. E aí quando nós vemos Jesus curando os cegos, porque diz o texto aí que logo depois Jesus foi para cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? E aí, queridos, nós vemos o cumprimento de uma palavra que até li para vocês, né? Numa das mensagens aí que a gente deu um tempo atrás, quando que era: você não precisa provar nada para ninguém. E diz que o versículo 18 do capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Para isso, essa palavra é uma palavra profética que se aplicava à pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava cumprindo nesse texto aqui. Por que eu escolhi ler todo esse trecho que fala da cura de cegos, fala da cura de um surdo, ao mesmo tempo também é endemoniado, ele foi liberto, e de pessoas que foram curadas de toda sorte de enfermidades, e ao mesmo tempo, enquanto Jesus ia curando e libertando, ele ia pregando o Evangelho, né? E aí nós vemos o cumprimento de toda essa palavra aqui, porque Jesus veio para evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Tanto libertação no sentido espiritual do pecado, quanto também libertação da opressão de Satanás, né? E além de restauração de vistas aos cegos, tanto cegueira espiritual quanto cegueira física mesmo, né? Então fala de cura em todos os sentidos. Jesus tem poder, né? Se você for a Ele, Jesus pode, enfim, solucionar, seja qual for o seu problema. Jesus tem poder para, enfim, curar, libertar, salvar, e Jesus continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Amém? Então nós chegamos aí na parte final, que fala sobre Jesus, ao ver aquela multidão, né? Ele se compadece dela, porque diz aí no versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Essa é a condição das pessoas com as quais ele encontrava. As pessoas, às vezes, nas redes sociais querem mostrar que estão bem, sorrindo, né? Fazendo carinha de beijinho, com os dedinhos para cima, mas eu posso afirmar para vocês, pessoas sem Deus, elas estão simplesmente buscando coisas com as quais distrair, para não pensar na realidade triste, que é não saber para onde está indo, né? Se acaso a vida dela acabar agora. E não somente isso, mas a vida sem Deus tem reservado tantas decepções e frustrações, que vão desde decepções amorosas, traições, engano, né? Pessoas que se unem a outras por interesse, e enfim, violência, e enfim, superficialidade, e tantas outras coisas que simplesmente, à medida que as pessoas as buscam, traz a satisfação naquele momento. É como funciona como uma droga, traz uma satisfação, né, naquele momento, mas depois provoca um vazio dentro da sua alma. Pessoas que às vezes estão se embriagando e no outro dia levantam com aquela cara amarrada, né, porque, enfim, aquilo lá não trouxe a paz de espírito que a pessoa tanto precisava. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade de pessoas aflitas, doentes, pobres, algumas pobres financeiramente, mas muitas pobres, enfim, no sentido de alma, né? Famintas, exaustas, pessoas que estão exauridas por causa do cansaço dessa vida, da falta de esperança, pela falta de perspectivas, pessoas que se deixam abater pela falta de perspectivas, falta de emprego, enfim, tantas outras coisas que têm abatido as pessoas. Então, Jesus sentasse em nosso meio, ia muito bem discernir essas pessoas que tentam passar a impressão de estarem bem, mas na verdade estão andando deprimidas, exaustas, aflitas, angustiadas, ainda hoje em nossos dias. Se nós andarmos no centro da nossa cidade, andarmos em lugares onde aglomeram-se pessoas, nós vamos ver. Se você pedir a Deus para te revelar, você vai ver para além da expressão facial que muitas vezes as pessoas colocam no rosto, mas trazem dentro de si, né, um espírito angustiado, um espírito abatido, uma tristeza profunda da alma. E Jesus, ele conseguia ver com os olhos de Deus. Ele era o próprio Deus, ele poderia penetrar para além dos olhos e ver
quando aquelas pessoas estavam desesperadas. Eu tenho certeza que se Deus nos mostrar, nós vamos ver dessa forma. É por isso que nós devemos pedir a Deus que nos faça enxergar com os seus olhos. Existe uma canção que fala, onde o cantor falava isso, pedia a Deus para que lhe desse os seus olhos, para que ele pudesse ver como Deus vê tudo isso. Então nós temos uma necessidade de visão, de ver as pessoas como Deus as vê. Nós só poderemos nos comover, sentir compaixão por elas. E a palavra que traz aqui é uma palavra de realmente se rasgar por dentro, Você sentir a dor que essas pessoas estão passando e poder se identificar, a ponto de poder se identificar com elas. A gente só vai fazer algo de efetivo pelas pessoas se nós sentirmos a dor que elas sentem, Então nós precisamos de uma visão de compaixão. A segunda visão que você precisa ter é uma visão estratégica. Jesus vendo aquela necessidade, e muitas pessoas, olha que Jesus estava indo de cidade em cidade, de vila em vila, de vilarejos em vilarejos, e à medida que ele encontrava aquele tanto de gente, faltava horas no dia para Jesus atender tantas pessoas. Houve um dia que Jesus passou o dia inteiro ensinando, pregando, curando. Quando foram ver, o dia já estava acabando, aquelas pessoas precisavam voltar para suas casas. Foi quando Jesus, ele olhou para aquele povo como ovelhas que não tinham pastor, e ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, para que aquelas pessoas não desfalecessem pelo caminho, porque nesse interim ele estava pregando no deserto. A seara é grande, meus irmãos. Ainda, quase a metade do mundo ainda perece, porque ainda não ouviu falar de Jesus. É sério, parece incrível, mas há bilhões de pessoas que ainda sequer ouviram falar uma vez o nome de Jesus Cristo. Então, a seara é grande, existem povos, línguas, para as quais a palavra de Deus ainda não foi traduzida. Então, existe muito trabalho para fazer. E aquele que procura entender, ver nos olhos de Deus, ele vê a necessidade, mas também vê o potencial. Nossa, quanta coisa nós podemos fazer, hein? Quantas coisas nós podemos realizar. E às vezes até no nosso bairro mesmo, às vezes até na nossa cidade mesmo. A gente olha por aí e vê tanta necessidade, vê, enfim, pessoas na prostituição, tanto homens quanto mulheres. Nós vemos pessoas aí nas ruas, enfim, também sofrendo essa situação de rua, e tantas outras necessidades, Nós não podemos atender a todos, mas nós podemos perguntar a Deus que tipo de ministério que nós podemos desenvolver. Então, o campo, querido, a palavra de Deus diz que o campo é o mundo inteiro. Não podemos, ao mesmo tempo, também não perder a visão macro, que é enxergar o mundo todo. Por quê? Porque Jesus disse, quando ele contou a parábola do semeador, ele disse assim: olha, o campo é o mundo. Quando ele conta que saiu um semeador semear pelo campo, e Jesus foi explicar o que era o campo, ele disse que o campo é o mundo. Qual é o nosso campo? Ao sair da porta da igreja para fora, é o nosso campo. Certa vez eu ouvi um pastor que disse que colocou na porta da saída da igreja, uma frase escrita em cima da porta, da porta da igreja: você está entrando no campo missionário, para que as pessoas não perdessem a visão de que sempre que elas estão aí fora, andando pelas ruas, entrando nos mercados, entrando nas repartições, seja onde ela for, ela está encontrando com pessoas necessitadas da graça de Deus. Então, há um grande potencial, há muita coisa para fazer. Isso é uma oportunidade de ser usado por Deus, uma oportunidade de ter experiências com Deus. Você vê a necessidade, mas também vê o potencial de poder fazer grandes coisas para Deus. Mateus 3,38 fala que o campo é o mundo. Marcos 16,15 nos informa que Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mateus 28,19, Jesus nos ordena que nós saiamos e façamos discípulos de todas as nações, que ninguém fique fora. Nós devemos
como igreja, está a importar com a salvação do mundo inteiro, certo? E aí, o que nós podemos fazer? Se você não pode ir, há muitas coisas que você pode fazer, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas uma outra coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos ter uma visão analítica das coisas. Mas os trabalhadores são poucos, disse Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aquela pessoa que é visionária, ela consegue ver a limitação para atender a necessidade e aproveitar todo o potencial. Quando nós vemos a quantidade de missionários enviados aos países da famosa janela 1040, que é aquele bloco de terra, que está acima dos paralelos, acima da linha do Equador, nos paralelos 10 e 40, é onde estão a maioria dos países, dos povos não alcançados, os 3 grandes blocos religiosos, ali o bloco do hinduísmo, ali está o bloco do islamismo, o bloco do budismo, aí além das outras religiões também animistas dali da África, pessoas que mexem em feitiçaria, adoração aos ancestrais, enfim, está ali, pega desde o norte da África, passando pelo Oriente Médio, pela Ásia, até chegando até o Japão. Ali estão concentrada a maior quantidade de povos não alcançados do mundo. Eu sei que talvez seja surpresa para você, mas não deveria. Por quê? Porque nós não podemos perder a visão de alcançar o mundo inteiro. E que a igreja tem feito. Quando eu estava em missões, a gente ia nas igrejas para mobilizar igrejas, tanto para enviar missionários quanto para sustentar missões. A gente falava, olha, cristãos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que com missões. Tanto é que a gente levava um cofrinho escrito Projeto Radical, que era um projeto para o qual a gente estava mobilizando, escrito naquelas mesmas letras da Coca-Cola, para lembrar que cristãos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que com missões, gastam mais com maquiagem do que com missões, gastam mais com pets, com animais de estimação do que com missões. Aliás, gastam mais com qualquer outra coisa do que com missões. Então nós precisamos voltar a nossa atenção para a necessidade dos povos não alcançados, começando desde a nossa própria cidade. Então, querido, roguem. E outra coisa que ele nos ensina é que nós devemos ter visão espiritual, porque a palavra de Deus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Nós temos que rogar a Deus. Rogai para quê? Para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. Quem tem visão espiritual não pensa na necessidade das nações serem evangelizadas como simplesmente uma atitude que demanda somente estratégia. Nós temos aí pessoas estrategistas. Eu conheci um casal cujo o marido, ele trabalhava na área de levantamento, de pesquisa missionária. Então, muitas das informações que nós temos hoje, que a gente usava às vezes para apresentar nas igrejas, esse irmão aqui tinha ajudado a levantar essas informações. Então, nós precisamos, além de saber, nos preparar para que a igreja continue enviando missionários ao campo missionário, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando hoje em dia, que as moedas estrangeiras bem mais altas do que a nossa, questão de pandemia agora, quantos missionários talvez tiveram que voltar por causa dessa situação toda, mas a ajuda daqueles que conhecem a palavra ainda é necessária. Porque você diz assim, por que o próprio povo deles não faz alguma coisa? Porque não existe. Tem nações que não tem sequer um cristão nacional conhecido oficialmente. Pelo menos oficialmente não se conhece. Então como que eles vão fazer alguma coisa por eles mesmos se não tiver ajuda externa? Aliás, essa é a classificação que se dá a um povo não alcançado. Um povo que não tenha cristãos suficientes dentro do seu próprio povo para evangelizar o seu próprio povo.
ou às vezes o número é tão pequeno que eles não conseguem, não têm nem recursos humanos, nem recursos financeiros para poder evangelizar o seu próprio povo. Então isso é aquilo que nós definimos, a definição de povo não alcançado. Então você diz assim, tem um povo não alcançado em tal bairro. Não, querido. Por quê? Porque eles têm acesso à palavra, eles têm acesso a programas de rádio, têm acesso a programas de televisão. Essa é a diferenciação do povo não evangelizado e povo não alcançado. Evangelizadas, mas não alcançado é só gente que não tem Bíblia traduzida, que não tem missionários pregando lá, ou que não tem cristãos dentro do próprio país que possam realizar o trabalho. Nós precisamos nos despertar para essa necessidade. E aí vem a visão prática. Primeiro nós oramos a Deus, e aí a visão prática do que nós precisamos fazer. Que mande trabalhadores. Se a gente vê o que precisa de trabalhadores. Então a gente não pode ficar só orando. Nós devemos orar para que o Senhor mande. Não basta querer ou gostar. Por que a primeira iniciativa nossa deve ser orar? Porque você precisa ter um chamado. Então você não simplesmente vai você. Não. Mas você leva jeito para falar. Você gosta de culturas. Você gosta de viajar. Você deve ir. Não é assim que funciona. Primeiro, tem a necessidade, mas não é qualquer um que deve ir. Deve ser uma pessoa inflamada pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa que ame com o amor de Deus os perdidos. Essa pessoa é que deve ir. Então, em primeiro lugar, nós oramos para que Deus mande. Ele é que deve mandar. Então, a pessoa tem que ouvir um chamado. Embora eu diga para você, sempre parece contraditório, porque eu digo que todos nós temos um chamado, mas o que precisa acontecer com os cristãos é que eles precisam abrir os seus ouvidos para o chamado. Porque sem o chamado, a pessoa não consegue nem sair da sua casa. Sabe por quê? As dificuldades já começam logo que você fala assim, eu quero ir para as nações. Aí o diabo começa a colocar um monte de coisa. Aí a pessoa, se ela não tiver um chamado, ela não vai aguentar nem chegar na porta do aeroporto. De tantas dificuldades que o diabo, que o diabo levanta, enfim, e tudo que acontece quando a gente quer fazer a vontade de Deus. Esse chamado, a palavra que é usada aqui, e eu me lembrei do nosso líder, na época que nós estávamos no seminário de missões, e ele gostava de usar a palavra equipalar. Nós vamos equipalar um monte de missionários. A palavra aqui, no grego, é a palavra equibalen, que significa o quê? Lançar para longe, expulsar, mandar com energia. Se foguetes já existissem na época de Jesus, seria a palavra que seria usada para falar, olha, nós vamos mandar um foguete para o espaço, porque é mandar com energia, é mandar com força, é expulsar. Lembra que eu falei para vocês que nós não precisamos de um chamado, senão de um bom chute no traseiro? Não foi eu que disse isso não, tá? Foi Jim Elliot, que foi um missionário. Não veio falar que ele era um missionário desbocado, não, porque ele deu a sua própria vida para evangelizar os almas lá no Equador, uma tribo indígena selvagem. Ele morreu pregando o evangelho. E ele disse que nós precisamos de alguém que, pega a gente assim e dê um chute. Vá logo, o que você está esperando para ir? Nós precisamos ir aos perdidos. Sabe por que tem muita gente depressiva? Tanta gente aí, amuada, angustiada, aflita, porque não está fazendo nada para Deus. E quando você vive só para você mesmo, mas que vida miserável que a gente tem quando a gente vive só para a gente mesmo, vive sem realização, vive sem ter experiências com Deus, vive sem ter o poder de Deus. Para que Deus vai derramar poder sobre alguém que não está precisando do seu poder? Porque a Bíblia diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é a nossa Jerusalém? Taubaté, E aí o que é a nossa Judéia? São Paulo, e aí vai até os confins da terra, para onde Deus quiser te levar. Quando nós nos fomos a fazer missões, nós não tínhamos condições nenhuma, nem de pagar a passagem, nem de viver no campo missionário. Sabe o que foi preciso nós fazermos? Nós precisamos falar, nós vamos. E aí quando nós dissemos que nós íamos, as pessoas começaram a abençoar a gente, comprar as camisetas missionárias que a gente estava vendendo. E aí, em pouco tempo, ia uma igreja, em outra, de repente nós conseguimos o valor o valor que a gente precisava para viajar.
mas a gente não tinha sustento ainda, só tinha promessas. Foi preciso a gente pisar o pé no mar para o mar se abrir. Então, não duvide, se você tem um chamado, Deus vai suprir, vai te sustentar, vai te enviar, mas você precisa ter fé. Então, ouça essa palavra que eu estou dizendo. Atos 1:8, a palavra usada ali é dínamos. A palavra para poder ali é dínamos. A mesma palavra que como é que eu vou dizer? Origina palavra como dinamite, por exemplo. Dá ideia de quê? Algo exclusivo, algo que é um poder realmente, algo muito forte. Porque, queridos, para enfrentar o que muitas vezes você vai enfrentar, principados e potestades, aí é onde que Deus nos enviar, você precisa de poder. Então nós temos, Deus vai derramar poder sobre aqueles que se dispuserem a evangelizar. Então, se você quer ver o poder de Deus na sua vida, abra a sua boca. Abra a tua boca e eu encherei. Deus vai encher quando você se dispor a ser usado por Ele. Então, seja a resposta que o mundo está precisando. Pessoas estão morrendo, pessoas estão tirando a sua própria vida, pessoas estão caindo por aí, acolá por causa de drogas, jovens. O que eu vejo de jovens, sem perspectiva, ficam aí reunidos nas praças, ficam reunidos aí nas esquinas, fumando maconha para todo mundo ver, sabe? Por quê? Porque não tem perspectiva de vida. Então nós temos que oferecer Jesus, não religião, mostrar que Jesus é algo realmente fascinante, Jesus é algo que vai nos desafiar. Talvez esses jovens estariam dispostos a fazer qualquer aventura para Jesus, se descobrissem que existe um Deus que vai além da religião, que pode dar para eles vida abundante. Jesus deixou-nos os exemplos de fazer como Ele fazia. Em João capítulo 13, versículo 15, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele diz: eu sou o Senhor, vocês são os servos, mas como eu fiz com vocês, vocês devem fazer também. Eu estou deixando para vocês um exemplo, para assim como que eu vos fiz, vocês façam também. Jesus era preocupado em evangelizar, preocupado em anunciar as boas novas. Então, queridos, nós também temos que seguir os passos de Jesus. A Bíblia fala que aquele que deseja andar como Ele andou, aquele que quiser, deve andar como Ele andou. Então Ele espera que nós nos compadeçamos, oremos, que sejamos resposta às nossas próprias orações. Porque em João 17:18, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em Mateus, por isso nós vemos aí em Mateus 10, quando Jesus fala com os discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí vem o versículo 8: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então é isso que Jesus espera que nós façamos. Os campos estão brancos para a ceifa. Então não venham que nós não percamos tempo. Nós devemos ter a necessidade e atender a necessidade. Fazendo o quê? Orando, indo, evangelizando, discipulando, enviando, contribuindo. Existem muitas formas. Se nós não podemos ir, nós podemos enviar alguém no nosso lugar. Nós podemos ir através dos nossos joelhos orando. Nós podemos, enfim, evangelizar aqui e ajudar a outros que estão evangelizando aonde nós não podemos estar. Enfim, queridos, a Bíblia fala que existem muitas formas de nós, evangelizarmos o mundo. João, capítulo 4, versículo, eu estou terminando, João capítulo 4, versículo 35, Jesus dizendo aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro desde já a recompensa e a tesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, existe aquele que semeia, existe aquele que ceifa.
Aquele que lançou a semente, mas não viu os resultados do seu trabalho. Quantas pessoas pregaram, mas as pessoas só vão converter muito tempo depois. Depois que alguém foi lá e falou com ela novamente, aquela semente já havia brotado e ela aceita Cristo. Mas o que Deus vai considerar? Vai considerar tanto o trabalho daquele que semeou, quanto também o trabalho daquele que foi lá e simplesmente deu a oportunidade daquela pessoa se converter. Então nós podemos contribuir de muitas formas. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, mas o que rega. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois nós. Nós não podemos fazer tudo. Não podemos ser ao mesmo tempo, às vezes nós vamos ter dificuldades de ser aqueles que vão ficar na retaguarda orando, ou aqueles que vão ter condições de contribuir, aqueles que vão ter condições de evangelizar, aqueles que vão ter condições de ir para o campo missionário. É por isso que Paulo reconhece que cada um tem o seu trabalho. Um é o que semeia, o outro é que ceifa, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Nós devemos depender totalmente de Deus nesse trabalho. Então, queridos, o crescimento vem de Deus, mas a recompensa todos nós vamos receber. Todos nós vamos receber a recompensa. Mesmo você que só contribuiu, ou acha que só contribuiu, ou só orou, a sua importância é igualmente eficaz. Porque quantas pessoas se converteram através da sua oração? Às vezes aquele missionário, aquele obreiro, evangelista, iria pregar, mas não teria resultado sem a sua oração, sem a sua intercessão. Aquele missionário não poderia ir sem a sua contribuição. É por isso que todos vão receber partes iguais na recompensa, quando o Senhor Jesus nos der a recompensa pelo nosso trabalho. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus Cristo.